Dr. Carlos Petterle, ele que é um dos melhores advogados do estado do Paraná, quando se trata do assunto direitos de família. Dr. Carlos, obrigado por nos receber aqui no seu escritório. Por estar aqui. Bacana. Dr. Carlos, vamos falar o seguinte, tipos de separação. Quem quer ou pretende separar, enfim, tipos de separação. Hoje existe a separação de fato, né? Que é aquele casal que ele está separado, mas não se divorciou. Uhum. E daí também existe o divórcio, que temos o divórcio extrajudicial e o judicial. No divórcio extrajudicial ele é um pouco mais fácil, o trâmite ele é mais rápido, inclusive, só que ele tem alguns requisitos. Para você fazer um divórcio extrajudicial no cartório, você precisa que ele seja consensual, ou seja, ambos têm que estar de acordo com as questões referentes à divisão dos bens e, além de tudo, não pode ter filho menor de idade. Então, essa relação não pode ter combinado com menor. Se tiver menor, já não tem como fazer extrajudicial. Na esfera judicial, a gente já tem também duas modalidades. A primeira é consensual, né, que ambos estão de acordo com questão de guarda, alimento, regulamentação de visita, separação de bens. Nesse caso, apenas um advogado consegue representar as duas partes. E agora, quando já não há um consenso em qualquer um desses itens, aí necessita de dois advogados, um para cada parte, porque daí o divórcio vai ser litigioso. Aí vão discutir na justiça, cada um pleiteando seus direitos. Exatamente, daí quem vai decidir é o juiz. Hoje, então, o casal pode partir direto para o divórcio, porque, se não me falha a memória, um tempo atrás tinha um degrau anterior, não é isso, doutor? Isso, antigamente a lei exigia que você ficasse separado por um tempo, né, que é a separação de fato, que a gente chama, e depois entrasse com o pedido de divórcio. Até isso na época existia porque nesse tempo o casal podia se reconciliar e tudo mais. Mas hoje a lei ela permite que você diga para o juiz que não tem mais possibilidade de conciliação e já entre com o divórcio. Vamos falar de um outro assunto, também ligado à área da separação, que é um tema de muita discussão aqui, bastante recorrente, segundo o Dr. Carlos está nos contando, que é com relação à guarda dos filhos. Guarda dos filhos já emendando. Como é que fica a questão do pagamento da pensão para esses filhos, Dr. Carlos? A guarda dos filhos é algo bastante complicado, assim, porque geralmente a mãe ela quer a guarda unilateral. E hoje em dia a praxe é a guarda compartilhada. E as pessoas elas confundem a guarda compartilhada com achar que o filho vai morar 15 dias numa casa, 15 dias em outra casa, mas não é isso. A guarda compartilhada você vai estar compartilhando entre os dois genitores as responsabilidades sobre os deveres. Eu tenho que provar realmente a participação na criação dos filhos. A moradia do menor, ela vai ficar sempre com um dos genitores. Ok. Tá? A guarda não decide a moradia. Geralmente na guarda unilateral ela vai morar com quem tem a guarda. Mas na guarda compartilhada, geralmente ele mora com a genitora. Mas, doutor Carlos, como é quem que delibera se o filho de menor fica com o pai ou com a mãe? É o juiz? É estudado o caso da família como um todo? E mais uma pergunta, e a criança é consultada? Se ela quer ficar com um ou com outro? Como é que fecha essa questão? A criança não é consultada. Não é consultada? Não é consultada. Quem decide... Se não há consenso entre os pais, quem decide vai ser o juiz. Mas pode haver acordo entre os pais. A primeira fase do processo é justamente uma audiência de conciliação, onde vai ser proposto que os pais entrem em acordo até para decidir o litígio de uma forma mais rápida. Aí, se não houver acordo, quem vai decidir é o juiz. Mas ele vai decidir baseado em algum quesito. Sim, hoje em dia é a guarda compartilhada, porque o quesito que ele avalia é o melhor bem-estar da criança. Perfeito. Então, se o pai ele pode exercer a guarda, ou se a mãe também pode exercer a guarda, não tem o porquê de ter guarda unilateral. A guarda unilateral hoje, são em casos assim onde, por exemplo, o pai é viciado em droga, o pai é um alcoólatra quanto mais, assim como a mãe. Se a mãe tiver algum problema que não faça ela não poder exercer a guarda dessa criança, aí o juiz pode dar a guarda unilateral. A gente ouve muitas vezes
dizer, aquela pessoa vai perder a guarda do filho. Isso pode ocorrer? Pode ocorrer, sim. Dependendo da situação, pode ocorrer. Se a mãe ela é muito desleixada, por exemplo, se ela deixa o filho sozinho em casa, se é um filho menor de idade, com 3 anos, ela deixa sozinho em casa, se ela não cuida da criança, se ela não dá tratamento adequado para esse menor, ela pode perder a guarda. Mas, para isso, é necessário um processo com provas sucintas para que o juiz consiga verificar realmente essa situação. Olha só, gente, falamos então aqui do divórcio, partimos então para a guarda dos filhos, e agora entra uma questão que é uma das poucas que dá cadeia imediata, né, doutor Carlos? Exatamente. Que é a pensão de alimentos, ou melhor, o não pagamento da pensão. Explica pra gente Essa como é que é a única prisão civil hoje no Brasil. Antigamente tinha prisão civil também por não pagamento das dívidas, né? Então, se você tinha uma dívida e não pagava, você podia ser preso. Hoje, o que dá cadeia no Brasil, prisão civil, é não pagamento da pensão alimentícia. Olha só. Só que, assim, existe uma situação em que a pensão alimentícia ela tem que estar decretada judicialmente para poder gerar uma prisão. Até para gerar uma obrigação para quem não tem a guarda não para quem não tem a guarda, desculpa, até para gerar uma obrigação para a pessoa devedora da. Então vamos partir da sua fala. Pensão. Quem define a pensão e quanto deve ser pago é o juiz. É isso? Também depende. Pode ser feito um acordo entre os genitores e que eles vão estipular. Não existe aquele negócio, o juiz, olha, você vai pagar 10 ou 20%. Existe desde que não haja acordo. Desde que não haja acordo. Desde que não haja acordo, existe. Perfeito. E para se definir... Então não é engessado. Não é engessado. Se o casal dizer, não, até pode ser que ele pague mais, eu digo, não, vou pagar mais, não me importa. Houve o acordo, tudo bem. Caso não haja acordo, aí o juiz vai deliberar, é isso? Aí ele vai deliberar levando em consideração um trinômio, que é necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Então ele vai ver a necessidade que tem aquele menor, a possibilidade dos pais arcarem com aquela necessidade e a proporcionalidade. O que é a proporcionalidade? É o básico, quem pode mais paga mais. Então, por exemplo, se o pai ganha 10 mil, a mãe ganha 1.000, o pai ele tem uma condição de vida melhor, ele já está numa classe social mais elevada do que a mãe. O juiz não vai deixar o menor na classe social da mãe, ele vai tentar equiparar a classe social do pai, e esse pai com certeza ele vai ter que contribuir num valor maior nos alimentos da criança. Presume-se aqui então a qualidade de vida ou a manutenção da qualidade de vida dos filhos quando de menor. Essa pensão de alimentos, ela é paga direto para a mãe ou para o pai, ou ela é paga numa conta corrente do menor? Eu lhe digo por quê. Vamos fazer aqui presumir que é uma pensão de alimentos. E se de repente uma das partes está usando essa pensão para outros fins, que não seja aquele que é de alimentar, da saúde, qualidade de vida e educação para o menor? Então, ela é paga para a pessoa com quem a criança reside. Perfeito. Então, se o menor ele reside com a mãe, você vai pagar na conta corrente da mãe. Ok. Tá? Mas quando existe a guarda unilateral, o pai, o genitor no caso, ele pode exigir a prestação de contas nesse caso que você mencionou. Então, se ele tem a desconfiança de que aquele dinheiro não está sendo usado para o bem-estar da criança, ele pode exigir uma prestação de contas. Mas isso somente quando a guarda é unilateral. Se a guarda é compartilhada, justamente por se imaginar que o pai está participando da tomada de decisões sobre o futuro dessa criança, ele não pode exigir a prestação de contas. Hoje nós vemos que no mercado de trabalho as mulheres estão antecipadas, tem muitas mulheres, né, que ganham até mais que o homem dentro de uma família. E é normal, está tudo certo, né? Então, o juiz pode deliberar numa decisão que a mulher, de repente, se ela venha ganhar mais, ela tenha que pagar uma parte maior dessa pensão? É que assim, não havendo acordo? Que a pensão ela vai ser paga somente pelo aquele genitor que não está com o menor residindo contigo. Okay. Não é a guarda, é a residência do menor. Porque na guarda compartilhada, a residência ou fica com a mãe ou fica com o pai. A residência fixa que a gente chama. Então, nesse caso, se a residência fixa está com a mãe, o pai paga uma pensão. E se a residência fixa está com o pai, a mãe paga uma pensão. Ela pode pagar. Geralmente, na prática, é mais difícil de cobrar a pensão da mãe, né?
é mais complicado. Doutor, nós vivemos num mundo inflacionário, né? As coisas sobem de preço, enfim. Houve o acordo, mas no decorrer desse tempo viu-se que aquele valor acordado não dá mais para pagar o custo dessa criança. Saúde, educação, moradia, alimento. Pode reaver, pode pedir uma revisão processual? Sim, mas existe ação de revisão de alimentos, porém, antes disso, todo acordo de pensão ele tem um reajuste, ou seja, pelo salário mínimo, ou seja, pelo salário da pessoa que paga a pensão. Okay. Então, por exemplo, ele sempre é feito com uma porcentagem ou do salário mínimo ou do salário que a pessoa ganha. Uhum. Então, se a pessoa ganha R$3.000, o ano que vem vai ter o dissídio. Uhum. Então, ela vai estar ganhando automaticamente mais, então automaticamente essa pensão vai ser aumentada, porque geralmente fica em torno de 15% a 30% do que ela ganha. Perfeito. Agora, se ele é um autônomo, o juiz vai colocar sobre o salário mínimo. Uhum. Então, o salário mínimo também, todo janeiro ele tem o seu reajuste. Perfeito. Então, automaticamente essa pensão ela é reajustada. Porém, no caso do salário mínimo, o reajuste geralmente é ínfimo e não vai cobrir as despesas a mais que o menor está tendo. Daí, nesse caso, pode ser proposto a revisão de alimentos. É importante a gente salientar que ela pode ser proposta tanto para aumentar quanto para reduzir. O pai pode achar que está pagando muito, ele pode propor para reduzir. E a mãe pode achar que está pagando pouco e propor... Deixa eu jogar um pouco de lenha nessa fogueira, doutor Carlos. Vamos jogar um pouquinho de lenha nessa fogueira? Muito bem. E digamos então que a mãe está com a guarda, é isso? Está com a guarda e está com a criança... Não com a guarda, vamos dizer que a criança resida domicílio. com a mãe. Isso. Se separou, a mãe está recebendo então a pensão de alimentos, porque ela que está ali com a criança, né? Uma coisa que é importante é que essa pensão, apesar dela ser paga na conta da mãe, por que ela é paga na conta da mãe? Porque a criança ela é considerada incapaz. Ok. Então ela não tem como administrar esses valores. Apesar dela ser paga na conta da mãe, ela não é paga para a mãe. Ela é paga para o menor. É algo que muitos pais falam, mas eu estou pagando a pensão para a mãe, lá é muito caro. Mas não é para a mãe, é para melhorar a qualidade de vida do seu filho. Vou fechar com duas perguntas. Até quando que vai esse pagamento dessa pensão de alimentos? E digamos o seguinte, não haja um filho do casal, foi só uma separação. Esse marido, essa mulher, é obrigado a custear essa pensão para o seu cônjuge depois da separação, caso não haja filhos? E caso haja filhos, essa pensão é paga até que idade? Para a gente encerrar o nosso bate-papo. A pensão de alimentos para o menor geralmente é paga até 18 anos. Porém, ela não exonera automaticamente. A pessoa que paga a pensão ela tem que solicitar para a justiça uma ação chamada ação de exoneração de alimentos. Para daí ela não precisar mais pagar. Não cessa automático. Porém, existe um entendimento jurisprudencial que se esse menor que virou maior estiver estudando, o pai ele tem a obrigação até 24 anos de pagar. Não que ele vai continuar pagando até 24 anos. Essa idade é colocada porque o maior curso hoje de universitário são 6 anos, né? Perfeito. Então, dos 18 aos 24, a pessoa pode estar estudando. Enquanto ele estiver estudando até os 24 anos, é devido à pensão. Ok. E a pergunta que eu fiz para completar sobre pensão é com relação caso não haja filhos. O marido, a mulher, na separação é obrigado a pagar pensão para o outro ou não? Essa questão da pensão entre marido e mulher geralmente acontece quando a mulher ela para de trabalhar ou não estava trabalhando durante o matrimônio, justamente para cuidar da família. Okay. Aí ela pode pedir uma pensão aquela pessoa pro marido. Que tá lá, do lar, né? Isso, do lar, exatamente. Dedicou a vida toda dela a cuidar da casa. Exatamente. Aí ela pode pedir uma pensão para o marido, só que essa pensão também jurisprudencialmente ela tem um limite de 2 anos. Ok, após 2 anos se extingue essa pensão. Eu acredito que a pessoa está apta a fazer um curso, voltar no mercado de trabalho. Exatamente, ela tem 2 anos para poder se readequar ao mercado de trabalho e voltar a se sustentar. E mais uma vez lembrando, a falta do pagamento de pensão de alimentos no Brasil... Da cadeia. Isso aí Muito bem, estamos chegando no final do nosso bate-papo aqui com o Dr. Carlos Peterle. E
Informação é poder, né, doutor Carlos? Com certeza, é sempre bom ter informação para não ficar Evitar- à mercê aí das situações. Evitar da cabeçada, né? Exatamente. Que depois são mais caros. Isso é bem mais caro. Bom, o Dr. Carlos é um profissional que gosta de divulgar a boa informação, a informação de qualidade. Então, através do site aqui do seu escritório, que é www.peterleadvogados.com.br, lá tem os contatos de e-mail, caso você tenha alguma dúvida. Dr. Carlos,